quero falar hoje é sobre portal também, e o título da pregação é Peça, um portal geracional. Peça é a Páscoa em hebraico, tá? Peça, um portal geracional. Nós vamos falar a respeito do que é a Páscoa e do entendimento. Esse ano nós faremos todas as festas bíblicas nessa igreja. E nós estamos alinhados ao tempo de Deus, porque o Senhor Jesus está voltando e nós precisamos estar entendendo o que a palavra dele diz e nos direciona. Muitas coisas, queridos, eu tenho meditado muito nas Escrituras e entendido que o fato da falta do conhecimento de Deus e da sua palavra nos faz andar à toa por essa vida, nos faz andar sem sentido, e nós queremos muitas vezes um Deus que resolva a nossa vida na hora que tem problema. E isso não é um pecado que eu estou denunciando, mas é uma falha da igreja, porque isso se chama religião. O aspecto de você buscar Deus, e até quando você já percebeu que a maioria das pessoas, e muitas vezes até nós, quando está tudo legal a gente esquece de Deus. Quando está tudo bem a gente esquece de Deus. Ou quando é uma celebração, algo muito bom na nossa vida, olha, só pensa comigo, algo acontece muito grandioso na nossa vida, ninguém diz assim, espera só um pouquinho, antes de celebrar, me dá uma licença que eu vou ir orar para agradecer o que Deus fez. Agora, se é uma coisa ruim que está acontecendo, pastor, ora por mim, igreja, ora por mim, coloca no grupo da intercessão, para só um pouquinho, tu larga tudo e começa desesperado a orar para que Deus faça alguma coisa. Já percebeu que nós temos esse mau hábito? Então, agora nas coisas que Deus marca positivamente, às vezes a gente não consegue dizer nenhum muito obrigado. Isso é natural, porque o próprio Jesus, quando curou os 10 leprosos, só um voltou para agradecer. 10 para 1, então vamos pegar essa média desse dia aí. 1 a cada 10 é que se lembra de agradecer nos momentos das coisas importantes que acontecem. E às vezes até mesmo nos milagres que recebemos, nós celebramos tanto isso, nos alegramos, mas não temos a mesma disposição. Falar sobre peça nesse tempo aqui é mostrar para você que existe um portal que Deus colocou, as 7 festas bíblicas principais, mais as 2 outras que são da tradição judaica, que é Purim e Hanukkah, em que Jesus participou delas também. Essas 9 festas aí, conhecê-las e vivê-las, nós estamos alinhando tempos, porque você precisa entender, e preste atenção nisso, Deus ele não muda. Deus ele não muda. E quando você tenta dizer que houve uma antiga aliança que foi totalmente mudada por uma nova aliança, você está dizendo que Deus é mentiroso. Compreenda, houve uma nova aliança no sangue de Jesus. Essa é uma nova aliança no meu sangue. Mas o sangue de Jesus não anulou os preceitos e princípios da antiga. Só renovou, porque agora tudo que a antiga fez, no sangue dele se resume e se resolve. Está entendendo? Através do sangue dele se resolve isso. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus. Isso não é para que nós venhamos a encher de coisas do Antigo Testamento e de práticas judaicas na nossa vida. Não é isso que nós queremos. Entretanto, existem algumas coisas que não mudaram, que é para todos os povos. E quando nós olhamos a Páscoa como sendo esse portal liberado para gerações, nós começamos a entender que ano a ano as coisas de Deus se renovam na nossa vida. Se você deixa um evento no passado, você lembra quando quer. E se você perceber que se isso não fosse o comércio na nossa pátria, no nosso país, muita coisa não seria nem celebrada. Porque as festas já foram mudadas, substituídas, ficando então, a única bíblica de fato que ficou foi a Páscoa, mas com um comércio todo envolvido em cima de Istar, que é Estarote, que é uma deusa que Deus mandou que fosse abominado no povo de Israel. Não se misturem com ela. Em inglês, inclusive, é Happy Easter.
ou seja, feliz dia de Easter, a Páscoa, que é uma deusa dos cananeus. E a Páscoa que se celebra fora do princípio bíblico, da data bíblica, é essa aí, que tem o coelhinho, que tem os ovinhos, porque tem todo um ritual que envolve toda uma história por trás disso. Então a única Bíblia que permaneceu no nosso calendário foi deturpada. Você vai dizer assim, mas e o Natal, pastor? O Natal não é bíblica. Eu sei que não é o momento, não vou começar a bater aqui, né? Tem tempo para a gente falar de novo sobre esse momento. Mas assim, nessa festa aqui, quando nós nos alinhamos, nós entramos em coisas poderosas. Então nós precisamos restaurar na nossa casa e entender que ano a ano Deus está renovando coisas para nós, dando oportunidade do que Ele fez no passado. Essa semana eu estudava, comentei até com o pessoal lá do Gênesis. Eu fiquei muito encucado, né? Você já deve ter me visto falar sobre os 8 portais que Deus criou no tempo. Isso é tão poderoso que Jesus usou esses portais. Vamos fazer aqui, antes de eu começar a pregar sobre a Páscoa, que é uma palavra poderosa para o teu coração, eu preciso, como mestre dessa igreja, pastor aqui também, ensinar você alguns pontos. Mas você lembra, você faz ideia de eventos importantes que aconteceram nos portais? Fomos para Jesus. Talvez você não saiba, mas Jesus foi preso à meia-noite. Ele estava orando lá quando chegou o pessoal para prender ele. Às 3 da manhã ele teve o seu primeiro, foi levado para ser julgado, segundo portal. Às 6 da manhã ele foi a outro julgamento. Às 9 da manhã ele foi crucificado. Ao meio-dia as trevas cobriram a terra. Às 3 horas da tarde ele morre. Antes das 18 ele é colocado no sepulcro. Ele ressurge às 6 da manhã. E tu vai dizer assim, não, peraí pastor, é muita coincidência. Não, não é coincidência, são portais. E ele ora nesses períodos também. Ele orou no portal das 9, quando ele pede, nas 21 horas, quando ele pede para que fosse afastado dele aquele cálice, 9 horas. E você vai dizer, mas não está escrito na minha Bíblia isso, tá? Só que você não sabe como ler, porque fala sobre vigílias. E se você não estudar a respeito das vigílias, você nunca vai entender esses portais. Agora, pasme no que eu vou falar para você. 8 portais do tempo, começando pela manhã, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 horas, 21 horas, meia-noite, né? E 3 da manhã. E daí gira de novo, vai 6, vai indo. 8 portais no total. Você sabia que existem 8 glândulas principais no seu corpo? E que os judeus chamam de portais? E todos aqueles que estudaram, inclusive se alguém já da seita, para ver assim, ó, quando a igreja não se apropria, preste atenção, o inferno toma conta. Porque os portais são lugares aonde você como crente pode usar, diga amém. Mas também são os lugares onde as trevas podem usar. E as trevas usam direto, porque é o lugar onde eles conseguem contato. É como se fosse um horário onde o mundo espiritual está atento para atender altares. Isso é muito sério. E aí quando Deus diz lá que Ele procurou alguém que estivesse na brecha, Ele estava falando com atalaias ali, alguém que estivesse orando, intercedendo pela nação nos horários de vigília. Porque quando não tem ninguém orando para cobrir os horários, pensa num sentinela de um exército, se não tem ninguém guardando os portões, alguém vai tomar conta desse portão. Se você não vigiar nos horários de oração, as trevas vão dar conta desse lugar. E não quer dizer, você está deixando descoberto um portal, uma entrada, aonde você poderia abençoar sua família, sua casa, sua nação, sua igreja, mas você está deixando ela descoberta.
Alguém vai olhar e dizer assim, pastor, que bobagem isso. Tudo bem, eu não estou aqui para discutir nem convencer, eu estou ensinando da minha igreja. Você que nos escuta pela internet, seja feliz, siga o que o seu pastor diz. Mas você está me assistindo, então aprenda. Então, fazer o quê, né? Você está aqui assistindo. E não é nenhuma prepotência, é conhecimento mesmo. E aí o que acontece? Essas 8 glândulas são responsáveis por muita coisa importante. Uma delas é nessa região, outra aqui todo mundo conhece, a tal da tireoide. E 2 na cabeça. Uma, o esoterismo chama, inclusive, de terceiro olho. Porque é responsável pela visão espiritual aberta. É através daquela glândula que você consegue ter visões. Isso não é privilégio de crente, isso é para o ser humano. E aí você vai conhecer pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, e eu atendi várias aqui. Quando tu é um crente religioso, como eu já fui um pastor muito religioso, no aspecto de doutrinariamente encaixotado dentro da caixinha da religião, as pessoas dizem assim, pastor, eu vejo coisas. Aí o que geralmente a pessoa diz? É doido? Como é que é o termo lá? Que a pessoa que esquizofrênico, dentro da psicologia, diagnosticado como isso, é esquizofrênico, ou é doido, ou está endemoniado. Não, ele tem uma, vamos dizer assim, como que eu vou chamar isso? Não quero chamar de dom, mas ele tem uma percepção aguçada das coisas através daquela glândula que Deus colocou nela. E aí os pastores, quando a pessoa diz assim, eu vejo isso, eu vejo vulto, eu vejo coisa ao meu redor, pastor, sai Satanás! E aí já comenta com o outro assim, aquele irmão ali é meio esquisito, ele está meio endemoniado, porque ele vê as coisas, ele consegue ver as coisas. Aí a outra religião aí fora diz assim, você vê coisas, você tem um dom mediúnico. Vem para cá que nós vamos te ensinar como usar isso. E o crente acha que é Satanás. Em vez de dizer assim, você vê coisas, vem para cá que nós vamos te ensinar sobre o profético. Deus te deu um dom, Ele quer te revelar o mundo espiritual. Olha só como muda. Está vendo a diferença do conhecimento da palavra e da religião? A gente para de chamar os outros de encapetado e começa a converter e entender o que Deus está falando. Agora, quando eu falei disso aqui, falei só sobre 8 glândulas, nem mencionei nada, falei só sobre isso. A gente não faz ideia disso. E aí as pessoas são conquistadas por isso no esoterismo, no misticismo, e começam a dizer, uau, olha quanto poder eu tenho, a quanta coisa que Deus colocou na minha vida. E ela começa a utilizar disso. E aí quando você está no portal errado, lembra que eu falei? Tanto bem quanto mal pode usar. Depende de quem está ensinando. Se eu te ensinar a acessar um portal maligno, tu vai acessar maligno. Se eu te ensinar, no mesmo portal, ensinar que Deus pode te usar ali, sabe o que vai acontecer? Deus vai usar ali. Jacó viu uma escada para o céu, que anjos subiam e desciam, um portal. Jesus disse, de agora em diante, vocês virão anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Pastor, virou místico? Não, eu comecei a ler Bíblia, é diferente. Porque se sobre o Filho do Homem, o próprio Cristo, houve subida e descida de anjos, queridos, tem respaldo bíblico para você desenvolver essas coisas. Diga amém. E conhecer, não vá por conta, porque essas coisas são muito sérias. Então, a importância dos portais está em algo que você precisa conhecer. Se pensar é um portal geracional, há algo que nós estamos deixando de fazer. Porque chega nesse período, nós somos roubados da essência e do princípio, nós só estamos preocupados com uma situação. Que chocolate eu vou dar para o meu filho? Que peso vai ser o ovo? Que tamanho? Ovo do quê? Que brinquedo vai ser? E assim, tu não precisa dar uma de santarrão e fazer essa cara. Não, pastor, lá em casa não. Porque eu sei que é assim. Na tua casa, na casa. E daí se tu não faz isso em casa, tem vó para fazer, né? Porque sempre tem avó, né? Que é uma benção, né? E é mesmo, não estou debochando, vó é uma benção. Mas quando os pais estão tentando migrar e os avós não aprenderam isso, aí tu fala, não, meu filho não é andadinho. Daí tu primeiro encontro no domingo de Páscoa, vem a avó com o ovo.
E daí tu não vai quebrar o ovo nem chamar os avós de desviado. Tu simplesmente vai pegar o ovo e vai comer o chocolate e dar glória a Deus, santifica, antes abençoe e seja feliz. Mas não faça desse momento a Páscoa. Por que nós vamos fazer a nossa num dia? Porque no dia que tiver lá, se alguém quiser dar ovo para as crianças e chocolate, não sendo crente, se for você, meu querido, eu vou dizer, leva de volta. Se for você, eu digo, volta. Aí eu vou orar por você. Mas agora, se for um familiar que não tem o entendimento, aí o que acontece? Recebe, seja educado. É uma expressão de carinho. Só que não mexe em nada no espiritual, positivamente. Estão entendendo o que é? Então, olha só. Êxodo 12, verso 13. Êxodo 12, 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo sangue, passarei por cima de vós. Passarei por cima, passar. E não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Ponto. Então, o sangue será por sinal. Ontem eu falei aqui com os jovens, com os adolescentes, que Páscoa era um portal para o que mesmo? Para o futuro. Hoje eu estou falando com a igreja, que é um portal geracional. O futuro deles, que é a geração que você está aprendendo, depende de você. O teu comportamento em Pessah define se os teus filhos terão um futuro de êxito ou não. Eu vou repetir. O teu comportamento em Pessah vai definir o futuro dos teus filhos. E isso é seríssimo. Então, se você toda vez levanta um altar para isso, o que vai ser o futuro do teu filho? Altares. Agora, se você entrar pelo portal de Páscoa e entender que há um sangue, o sangue será por sinal. Quando eu ver esse sangue, passarei por cima. E aí eu estava construindo ontem uma ideia com os adolescentes aqui, que o povo do Egito, não vou ser tão detalhista como eu fui com eles, né? Interpretativo, porque quase fiz um teatro aqui, né? Fiz até o balido da ovelha. Então, o que aconteceu é que o povo do Egito era cativo, era escravo. E eu fiz uma lembrança que eu vou fazer para você. Quando José é apresentado como governador do Egito aos seus irmãos, e ele se revela, aí ele diz assim, ó, quando o faraó perguntar o que vocês são, vocês dizem que vocês são pastores. Porque ser pastor e ter ovelha no Egito era um crime, era um atentado contra os deuses dele. Daí ele disse assim, então vocês dizem isso. Daí o faraó perguntou, o que vocês fazem? Somos pastores. E o faraó disse, ai, esse povo aqui no Egito é maldição, pastor de ovelha. Olha que coisa, pastor no Egito é maldição. Por isso que nós temos que sair do Egito e ser pastoreado, porque no Egito não tem como ser pastoreado. Quem estiver no Egito não pode ter pastor, não pode ser ovelha, porque ovelha no Egito não é aceita lá. Então, ai meu Deus, já dá até para mudar a palavra aqui, mas vamos continuar. Só para dizer, saia do Egito, né? E aí o que aconteceu? Quando meu Deus, daí eles assim, vamos fazer o seguinte, vamos botar ele em outro lugar. Daí, como o José já tinha pensado, era administrador, o cara mais importante lá, disse, não, tem a terra lá de Gósen, que era uma terra excelente. Não é verdade, eu falo, vai para Gósen, né? Na verdade está tudo na estratégia de José, vocês vão lá para Gósen então. Daí mandou todo o povo de Israel para Gósen. Aí o que acontece nesse processo aí, né, esse mesmo Gósen foi o lugar de onde foi livrado o povo das pragas do Egito quando Moisés estava lá. Era uma terra boa, era uma terra que era aceitável, né, para que pudesse criar os animais. Então, só fechando parênteses aqui, para você compreender, aí depois morre o faraó, não conhecia José,
não conhecia o povo de Israel. Chega um novo faraó que se levanta lá e diz assim: tá, mas peraí, quem é esse povo que se multiplicando aí? Quem são esse povo todo, né? Menos gíria aqui. E aí o faraó diz assim: eu não conheço, só sei que eles são muitos e tem que escravizar eles, porque senão eles vão nos dominar. Aí esse faraó começa a escravizar o povo de Israel no Egito. Aí vem toda a história de Moisés que você conhece, pede um libertador, Deus olha, faz todo aquele processo. Aí vem e eles voltam de novo. Onde é que eles estavam? Na terra de Gozem. Era o único lugar que não vinha as pragas, porque quem habitava em Gozem? O povo de Israel, que veio lá na história de José. Entendeu agora o sentido? Não é que Deus de repente diz assim: eu vou achar um lugar para vocês, eu vou mandar praga. Onde é que a gente vai? Não, ele diz assim: vou mandar praga em todo o Egito, menos onde vocês moram. Essa é o resumo da história. Porém, mesmo vocês morando aí, tinha muito egípcio que ficava na casa dos seus senhores, muitos israelitas que ficavam na casa dos seus senhores no Egito. E aí Deus dá esse recado: olha, eu vou passar a última praga. Sabe qual é que era a última praga? Vamos lembrar? Morte de quem? Dos primogênitos. Quem é o primogênito? É o primeiro filho de uma família. Então Deus diz assim, ele está com o coração duro ainda. Eu vou ter que ser de uma forma mais enfática. Eu vou matar o primeiro filho de todo o Egito. O anjo da morte vai passar. Por quê? Ele vai dizer: meu Deus, que Deus mau. Que Deus mau? Eles tinham um monte de deuses e ficavam amaldiçoando o povo de Israel e amaldiçoando Deus. O que era o pedido de Moisés? Deixa meu povo ir para me adorar no deserto. Deus só queria a adoração do povo dele. Então todo aquele que tenta impedir o povo de Deus de adorar, vai se ver com o Deus da adoração. Ai, horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. Então, deixa estar. Aconteceu, não. E daí eu contava, dramatizando para os adolescentes, que de repente, presta atenção, eles eram o quê? Escravos, não pastoreavam mais. O Egito não podia ter ovelha. Aí Deus diz para eles: vocês vão pegar um cordeiro por família. Sabe quantas pessoas eram naquele período que Deus pede peça? 2 milhões de pessoas. Deus diz assim: vocês vão pegar agora um cordeiro por família. E se a família for pequena, isso é quase um... Como é que é? Hipérbole que se diz na linguagem, né? Sim, é quase uma palavra assim, uma analogia só, porque não existia família pequena de judeu, né? Quando tua família é pequena, minha família é pequena, tem uns 8 filhos só. A gente não está assim, resolveu controlar a natalidade, né? Temos só 8. Então era 8, era 12, era 15, era 20 filhos, né? Então era mais ou menos assim. Então ele dizia assim: se a família for pequena, ou melhor, para você entender, cada filho era uma escadinha, um filho por ano, quase filho de judeu, ou se eles são pequenos e eles não vão comer carne toda, convida o vizinho então. Se um cordeiro não dá para a família inteira devorar, né? Quer dizer, se alimentar. Devorar. E aí, o que acontece? Daí você pode chamar o teu vizinho. Essa foi a ordem do Senhor: vocês vão comer toda a carne. E o que sobrar, vocês vão queimar. Vocês vão comer de pé, com o cajado na mão, com o cinto nos lombos, preparado. Essa é a Páscoa. É o dia que o Senhor vai passar. Só que quando vocês comerem, vocês vão tirar o sangue e vão passar, põe a figurinha lá para nós, nos umbrais da porta. E aonde tiver esse sangue, o anjo da morte não vai trazer mortandade na vida do primogênito. Esse sangue foi o que nós lemos. Então, aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E olha o 14. E esse dia vos será por memória, e celebrar-o-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Arrepiou até o pelo do pescoço. Perpétuo é para sempre. Vocês vão celebrar. Não, pastor, mas eu não sou judeu. Não é? Então não precisa celebrar a peça. A Páscoa não tem sentido para você? Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Paulo fala isso na igreja de Corinto, capítulo 5, se não me engano, 1 Coríntios ou 2 Coríntios.
Então, estamos falando bem conectado com a nova aliança, não se confunda. Mas há um estatuto perpétuo aqui, por isso que é um portal geracional. A festa tem que ser celebrada perpetuamente. Aí eu estava falando ontem, aí o que aconteceu? Não tinha ovelha lá. Não tinha, era um cordeiro ou um cabrito, né, que dizia. O que importa é que tu tinha que comer ele inteiro, e se sobrasse queimar, passar o sangue na porta e acabou. E o mais importante é que não tinha esse bicho, e eram 2 milhões de pessoas, não eram 2 milhões de cordeiros, mas era perto. E da onde tirar o cordeiro sendo escravo? E aonde buscar se no Egito não tinha? Talvez na terra de Gozem ainda se cultivava algum. Pensa no dono desses bichos, enriqueceu. No dia para nós ficou rico, porque cuidava das ovelhinhas. De repente, do nada, começa a aparecer os escravos puxando um cordeiro ou um cabrito no meio do Egito, passando para suas casas. E alguns deles moravam, aqui tu viu, na casa onde você estiver, você vai passar o sangue. Onde você estiver. Não quer dizer que era só na sua casa, porque tinham israelitas que moravam no Egito. Muitos egípcios se salvaram por causa do povo de Israel no meio. Todo aquele bicharedo. E olha, eu estava falando ontem que a casa deles era um ambiente só. Não era uma casa cheia de quartos. E não tinha uma estrebaria para colocar os bichos. Eles pegavam os bichos e amarravam no pé da cama, no pé da mesa, e ficava o bicho ali dentro. E se era numa casa do egípcio, o que esse bicho está fazendo aqui? Isso aqui é maldição para a nossa terra. E daí, não, é que o nosso Deus pediu para sacrificar e comer, esse aqui nós vamos comer o bichinho, coisa e tal. Então imagina só a situação. A quantidade, já tinha pensado nisso? Claro que não, né? Então olha só, a quantidade de cordeiro ali. De repente, eu falei isso para os adolescentes ontem. O amigo deles era egípcio. Os meninos, os filhos dos judeus, tinham um amigo egípcio. Cara, o que é isso aí? Ah, isso aqui é um cordeiro. Tá, mas para que serve? Tu sabe que isso aí é maldito aqui na nossa terra? Não, mas é o seguinte, o meu Deus falou para o meu pai que é para sacrificar e passar o sangue na porta, porque vai vir uma praga. Ai, nem fala em praga. Deus me livre, né? Ali surgiu, né? Deus me livre. Bota a madeira aqui. Ra, que era os deuses dele, né? Ra me livre, né? E daí eles... O que aconteceu? Não, porque assim, ó, já teve 9 pragas. Imagina se vai vir mais. E tu sabe me dizer como é que é essa última praga? Sei. Por isso que o bicho está aqui. A última praga é a morte de todo filho primogênito. Aí já arrepiava a nuca do guri. Mas eu sou primogênito da casa. Pois é, cara, eu também sou. Por isso que o pai comprou um negócio aqui, ó, nós vamos comer esse bicho, vamos passar o sangue na porta e deu. Não, mas como é que eu... Daí, imagina, eu estou dramatizando para você entender, mas imagina o primogênito da casa do egípcio, desesperado. Pai, compra o bicho. Compra esse negócio que esse povo escravo está comprando aí. Mata, vão comer, vão passar o sangue. Deixa de ser bobo, guri. Gaúcho também, né? Já estava no Egito. Deixa de ser bobo, guri. Não ter fresqueia, piá. Essa ficou melhor, né? Não ter fresqueia, piá. Tu sabe que isso aí é maldito? Para os nossos deuses. Mas pai, tu já viu como é que foi as outras pragas? Tu viu o que aconteceu? E a última agora, sabe o que vai acontecer? Vai matar o primogênito. Eu sou o primogênito, pai. Eu vou morrer. Quem vai morrer nada, guri? Deixa de ser bobo. E o final da história tu sabe. Talvez tu não tenha pensado na situação. Havia uma porta. Havia um portal. Havia um sangue que podia livrar a geração. Mas muitos pais disseram, não te fresqueia, guri. Aqui nessa cidade, eu vi muitos pais dizerem para os seus filhos, não te fresqueia, guri. Isso é só uma fase. E muitos deles, eu tive que estar no enterro depois. E não passaram pelo portal. Não foi geracional. Não viram o futuro. Não entenderam o poder do sangue. A minha palavra para você hoje, pai que está aqui, pensar, é que
é uma passagem, não apenas do anjo da morte por cima daquele lugar para não trazer mortandade, mas é uma passagem para uma nova dimensão espiritual. Deus quer levar você e a sua casa para uma nova dimensão espiritual. Ele quer fazer com que você seja livre disso. Mas é que todo mundo... Pastor, sabe como é que é a sociedade? Sei muito bem. E estou fazendo um estudo poderoso. Daqui uns dias eu vou liberar para vocês aqui. Nós vamos fazer aqui, vai ser um seminário. E você vai divulgar. Que eu vou falar todos os sinais dos fins do tempo. Eu estou chocado, porque eu estou pegando só noticiário. Tem noticiário em espanhol, tem noticiário em português, de Portugal, tem noticiário em tudo que é lugar. Falando a respeito das coisas que já estão acontecendo e a maioria não está vendo. A respeito do fim. E são coisas chocantes. São coisas assim, tudo com vídeos, com Bíblia, vídeos. E você vai perceber que só falta uma coisa. 2 sinais apenas faltam para Jesus voltar. O templo de Israel ser construído. E o mais assustador é que está tudo pronto. No museu do templo lá está tudo aqui, tudo pronto. Aqui está o negócio, eles mostram tudo. Então, o que acontece? Ela está mostrando, ela vai lá e mostra a roupa do sacerdote está pronto, o candelabro está pronto, tudo está pronto. Só falta o prédio, porque ainda há uma guerra. Então, todas essas coisas vão ser mostradas e está muito próximo. E o segundo sinal, que vai ser muito interessante, não vou usar essa palavra, é a reunião de vários povos para trazer a paz mundial. E um líder que se levanta para controlar essa paz mundial. Qual a data já foi dita e eles estão dizendo na internet direto. Vai acontecer essa data, esse novo governo vai ser implantado e esse novo líder que vai resolver todas as questões políticas, econômicas, linguísticas, que vai ser uma nova língua, eles chamam de reset. Está marcado tudo para a mesma data. O reset do mundo, o mundo vai começar novamente. E a paz mundial vai vir 2030. Só o crente que não acredita. Só que bobagem, nós somos em Cristo. Jesus resolveu tudo. Jesus é Jesus, Jesus vai organizar. E as trevas trabalhando, os caras correndo uma doideira só. E o povo não está enxergando. 2030. Não é a Bíblia que diz. Nem eu que estou dando data. A sociedade inteira, o mundo inteiro. Teve uma reunião agora há pouco com 150 países, agora em março. 150 países para resolver como será a religião no reset, nessa nova fase. Em 2030. E aí você vai dizer assim, pastor, mas para 2030 falta muito pouco. Glória a Deus. Me pula 2030, como diz o gaúcho. Eu só quero te ver. Eu quero ver a glória do meu Deus. Eu quero ver o meu rei. Levantai a porta, ó vossas cabeças, para que entre o rei da glória. A maior expressão da minha vida, não sei se é a tua, é poder olhar para o meu Senhor. E os seus olhos, a gente canta isso, tem chama de fogo. Eu quero ver isso. E nós vamos ver. Queridos, não deixe que as coisas roubem vocês. Oséias 4, verso 6. Preste atenção. E já estou terminando. Essa porta você precisa passar. Esse lugar dimensional e toda celebração de Pêssar está nos introduzindo de novo na lembrança. Mas a Páscoa do Egito já passou, pastor, mas a do Jesus também. Só que é um memorial para nós, aonde todo ano nós entramos no mesmo local. E agora entenda algo: meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste, a palavra aqui é para um sacerdote. Presta atenção. Apocalipse 1:6 diz que nós somos feitos reis e sacerdotes para Deus. No capítulo 5 ele fala a mesma coisa também. Pode deixar lá que eu não tenho ideia. No 6 ainda. Meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei
para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus... O que está escrito ali? Teus o quê? Opa, peraí. Deus está falando para os sacerdotes da época, porque eles tinham conhecimento, erravam porque eles estavam faltando conhecimento, eles pararam de estudar a palavra, eles pararam de mergulhar nas escrituras, e dizer assim, vocês estão fazendo a coisa no automático, vocês não estão olhando mais para a minha lei, vocês não estão mais se integrando no que eu quero e como eu ordenei para fazer, vocês estão fazendo do jeito de vocês. Eu quero dizer para vocês, eu não quero mais vocês como sacerdote. E por causa que vocês estão fazendo isso, eu também, e vocês esqueceram da minha lei, eu também não quero os teus filhos. Porque o sacerdócio diante de Deus não é segundo o teu desejo e conforme você pensa, é segundo o que Ele define. Ele é o Senhor, Ele estabelece os sacerdotes. Hoje em dia cada um quer ser sacerdote de si mesmo, sacerdote da vida dos outros, mas da sua forma de ser. E Deus não aceita isso. E quando as pessoas, quando os sacerdotes abandonam, como é que nós somos chamados na nossa casa, homens? Sacerdotes do lar. Se você abandona a lei do Senhor, e isso aqui já não tem vigência na tua casa, e não é botar a Bíblia e dizer assim, a partir de agora todo mundo vai ler esse negócio aqui. Resolve alguma coisa? Não. E você está lendo? Ah, não, é que eu trabalho bastante, né, pastor? Tem que sustentar a família. Então não adianta nada querer dar lei para os outros. Você lê a palavra, vive a palavra, coloca ela dentro do teu coração, ora, chora, diz, Senhor, me faça entender. Ah, porque eu não entendo a Bíblia. Claro, tu não lê. Como que tu vai entender uma coisa que você não lê? Ah, pastor, mas é muito difícil. Eu vou dizer para você, é fácil ou é difícil aprender uma nova língua? Fácil, né? Todos vocês falam pelo menos 3. É isso? Claro que é difícil. Por que tu não fala? Hablas espanhol? Não? Eu sei que alguns sim. Por que tu não fala? Porque é difícil, pastor. Demanda o quê? Tempo, pastor. E aí... E nós não nos dedicamos para isso. E aí a gente, na nossa cultura, fica... para que eu vou precisar de outra língua, né? Eles que aprendam português. Bem assim. Por que eu vou precisar disso aqui? O pastor que pregue. O líder da célula que estude. Alguém que viva, hein? Só que o que está acontecendo, você não está compreendendo que você está comprometendo a sua geração. Vai ter morte de primogênito na tua casa. Não diga amém. Vai ter morte de primogênito na tua casa, homem. Se é que já não estão mortos. Porque a morte não é que vão cair duro no chão, mas vão morrer espiritualmente. E aí eu vejo muitos pais dizendo assim, pastor, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Está desviado, está endemoniado. Daí eu pergunto assim, como é que está o teu relacionamento com Deus, pai? Aí a gente começa a identificar que é um desviado e endemoniado. O sacerdote já foi rejeitado. Agora Deus não me quer. O que eu vou fazer? Não. Rejeitado por causa que ele escolheu não fazer. Ele escolheu não fazer. E porque ele não, queridos, eu não estou julgando você nem colocando peso na tua vida. Eu estou trazendo revelação para você. Só que agora você, a partir de agora, você pode ser culpado ou inocente. Culpado se você ignorar a palavra. Inocente se você entender, perdão, Senhor, eu não sabia disso. A partir de agora, eu vou começar a viver a tua palavra. Eu vou começar a entender o que Deus tem para mim. Eu vou começar a estudar isso aqui. Eu vou começar a aplicar isso aqui. Eu vou começar a trazer o princípio para dentro da minha casa. Eu vou começar a ensinar os meus filhos. Eu vou começar a viver o que o Senhor está dizendo para mim viver. Eu vou entrar por esse portal, porque pensa, é uma oportunidade de eu salvar a geração, a minha geração. Páscoa agora não é para te comprar o vinho de chocolate, é para te salvar uma geração, é para te salvar a tua casa, é para te salvar o primogênito da tua casa. Tem alguém aí? Então salve. Mas ele não está perdido, pastor. Mais um motivo
entre com ações de graça, porque Deus tem sido fiel e tem guardado tua casa. Se não, entre com lágrimas e peça misericórdia, batendo no peito e dizendo: eu sou o culpado. Senhor, muda-me para que eu não perca a minha geração. Porque quando uma geração é perdida, a tua existência... Eu não vou dizer isso aqui, vai ficar muito forte. Para Abraão foi dito: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pensa ao contrário. É o que acontece com aquele que não passa pelo portal e não entende o que Deus tem para ele como sacerdote. Em ti serão malditas as famílias. Não, pastor, isso é radicalismo, não é bem assim a Bíblia. Pois é, mas a minha Bíblia diz assim, ó, só tem duas coisas: bênção ou maldição. Deuteronômio 28. Se tu fizer isso aqui, bênção. Se tu fizer isso aqui, maldição. Bendito será na terra, ou maldito você será. Não tem uma terceira via. Deus quer nos trazer para isso. Mas a palavra aqui está bem dura, né? Mas não fique com o coração machucado. Eu quero que você entre nesse portal geracional e comece a participar dos benefícios que Deus tem. Porque o Senhor está gerando filhos primogênitos aqui. E o que o teu filho está vivendo hoje, preste atenção. Eu mandei essa semana aqui uma oração no grupo sobre um pastor falando sobre orar pelos seus filhos. Continue orando pelos seus filhos. Mas tu tem orado mesmo ou tu tem se queixado para Deus do teu filho? Ai, Deus, eu sei que eu faço mais. Por que isso, Senhor? O que eu fiz para merecer isso? Isso não é oração, queridos. Isso é feitiçaria. Tu está destruindo você e tua casa e a vida do teu filho. Oração é você entrar no quarto do teu filho que está rebelde, que está fugido, que está desesperado, que está desviado, que está sem Deus. E você entra no quarto dele e você começa a declarar: Senhor, eu entendi. Hoje eu decido passar por esse portal. Eu coloco o sangue de Jesus sobre esse quarto. E daí tu começa a profetizar, pega um óleo e tu tem que virar meio doidão mesmo, assim, pentecostal louco, né? Não dá mais tempo de gente ficar essa coisa meio de qualquer jeito. Entra lá, pega uns tubos de óleo e joga nas paredes e começa a dizer: Senhor, eu consagro o quarto do meu filho. Daí tu pega as roupas dele, coloca em cima da cama, coloca a mão. Eu sei que na internet alguns vão dizer que eu sou louco. Pronto, agora um feiticeiro gospel. Não, está repreendido. Mas eu quero dizer assim, ó, coloca a roupa do teu filho lá e põe a mão assim: Senhor, quando ele botar essa roupa aqui, Espírito Santo pega ele, muda o coração dele. Senhor, transforma. A intercessão tem que ser algo que gere no mundo espiritual, que você sinta alguma coisa. Se tu ficar: Senhor, abençoa meu filho, Senhor. Ai, está quase na novela das 8. Ai, Jesus abençoa rapidinho, porque já vai começar. Tem muito intercessor assim. Ou intercedendo assim: Senhor, abençoa. Ih, agora taxaram, meu Deus. É o fim do mundo, é o apocalipse. Jesus só pode estar voltando. Ah, mas ela estava orando pelo meu filho. Senhor, muda esse rebelde. Porque não lava nenhuma louça, não arruma nem a cama, não lava as meias, não deixa aqueles tênis jogados. Não quer ir para a igreja, não quer fazer nada. Ah, Senhor, eu não sei, mas nem Jó foi tão atribulado. Mas agora, aquela mãe, chore pelos teus filhos no quarto deles, para não chorar na cela depois. Chore por teus filhos dentro do quarto, enquanto eles não estão, para que você não tenha que chorar depois lá dentro da prisão, com eles não tendo mais jeito. Queridos, pastor, mas ele já está na prisão. Continua chorando, porque há circunstâncias que Deus permite na nossa vida, que se elas não houvessem, não haveria mais salvação, porque tem homens que são tão de dura serviço, que o Senhor não quebrar no meio, eles se perdem. Mas Deus te ama tanto, que permite até que coisas aconteçam, para que você permaneça no amor dele, porque o sangue já foi aspergido nas portas. Ou você entra por ele, ou você fica de fora.
Ei! Pesar é passar por cima da morte. É passar por cima disso. É entrar num portal e dizer: Senhor, eu tenho algo novo. Está na hora, queridos, de a gente começar a clamar. Está na hora de a gente começar a jejuar. Eu fui ali antes no banheiro, antes de começar o culto, e eu vi os intercessores aqui atrás na salinha. E coisa mais linda é ver o povo orando, intercedendo e falando e declarando assim: ó, querido, vem mais cedo, começa a orar, começa a clamar, nem que seja no domingo para fazer isso aqui. Começa a orar pela tua casa, começa a falar, começa a ler a Bíblia. Não dá mais tempo, queridos. Agora sim, pastor, eu não sei, pastor, porque assim, ó, o meu primo, o meu tio, a minha sogra fala que vai fazer um peixinho, pastor. E daí assim, ó, sabe como é que é, né? Família, né? Aí não vai dar para mim estar aí na sexta-feira, porque tem o peixinho, né, pastor? Sabe como é que é o peixinho? Me desculpa, queridos. Aí o peixinho está te levando para os quintos, enquanto tem um portal aberto para você entrar com a tua família e dizer assim: Senhor, eu não quero nem saber de peixe, eu a vida inteira comi peixe, agora está na hora de eu me alimentar do cordeiro. Ele está aqui, ó, está na hora de me alimentar do cordeiro, porque eu preciso da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O sangue já foi aspergido nos umbrais, o portal. Eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim achará a pastagem. Ei, a porta lá do Egito era Cristo. A porta de peça continua sendo Yeshua HaMashiach, aquele que tem poder para mudar num momento a história da tua geração e abençoar teus filhos. Os teus filhos serão benditos, sim. Ah, pastor, mas ele está meio desviadinho, está desobediente, está difícil a coisa, não sei mais o que fazer com essa criança. Eu também passo as mesmas coisas lá na minha casa. Mas o que ele está passando agora não significa aquilo que ele é no futuro, porque ele foi apresentado nesse lugar. Ele é consagrado ao Senhor. Ele pode passar por situações difíceis, sim, mas sempre vai ter um pai para dizer: filho, não é assim. Vai ter um pai para corrigir, vai ter um pai para amar, mas acima de tudo para botar óleo na cabeça dele e quebrar tudo que é tipo de pensamento do inferno, tudo que é coisa que está tentando tirar ele do lugar, porque a minha geração será bendita. Ei, o que eles estão vivendo, você não pode dizer: não, o pastor disse que o que está vivendo não é o que vai ser no futuro, deixa assim, deixa estar. Não, querido, com disciplina, com palavra, com posicionamento, você vai dizer: meu filho, senta aqui, organiza isso, dá limites, faça as coisas. Eu estou estudando para nossa imersão Brahá, o código da bênção, e estou impressionado. Não sei quanto tempo vai demorar essa imersão, porque é tanta coisa que Deus está me mostrando a respeito do código da bênção. E uma das coisas interessantes da bênção é o limite. Uma das maiores bênçãos que Deus deu para o homem foi o limite. Sabe por quê? Porque o limite faria com que ele permanecesse no jardim. Porque ele corrompeu, porque ele transgrediu, ele saltou fora do lugar de delícia que era para desfrutar para a eternidade. E tem pais que não dão limites porque acham que amam. E Samitiba escreveu um livro sobre limite, já é falecido, um educador, nem crente era. Pai que ama, educa. E o livro todo, eu me lembro que eu li isso, fala sobre limites para filhos. Não é crente. Mas o crente, não, pastor, não. O grande detalhe é que a gente esquece que o preço do sangue aspergido não foi ouro nem prata, foi morte. Ele morreu para que você e eu pudéssemos viver. Não foi com coisas corruptíveis que nós somos comprados da nossa vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de Cristo. Teve um preço, queridos. É fácil olhar para a porta e dizer: eu não vou passar por aí coisa nenhuma, eu tenho mais o que fazer.
Mas o detalhe é que aquele que se tornou a porta, ele se tornou também o caminho. E ninguém pode passar pela porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém pode passar pela porta sem viver exatamente aquilo que ele viveu. Tá, peraí, pastor, agora me deixou confuso. Eu explico. Ninguém passa pela porta se não viver como Cristo viveu. Sabe qual foi o preço da porta ser aberta? Sangue. Sabe qual é o preço para que o caminho se abra para você? Sangue. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Fala do quê? Morte. E siga-me. Aí as pessoas pegam a cruz, mas esquecem de seguir. Não entram no portal. Isaías 53 só se cumpre. Fala tudo que Jesus fez. E por suas pisaduras fomos sarados. Sabe o que quer dizer pisaduras somos sarados? Não é o rastro. Ele, que lindo, ó. Esse rastro aqui que me salvou. As pisaduras dele nada mais foram do que um caminho produzido, uma estrada aberta para que você seguisse e se apropriasse de tudo que ele já conquistou. Sabe por que as pessoas não conseguem ser abençoadas, não conseguem viver as coisas? Porque eles sabem que há um caminho, sabem que é uma verdade, sabem que é uma vida, sabem que é um Jesus que fez todas as coisas, sabem que Jesus morreu e passou sangue nos umbrais, mas não estão dispostos a passar pela porta. E depois de passar pela porta, que é a entrada, seguir o caminho. O caminho é um caminho de sangue. Pastor, mas esse não é o evangelho que estão pregando aí na igreja da esquina ali. Estão dizendo que vai dar tudo certo, Jesus ama, aleluia, e nós vamos tudo prosperar, nós vamos vencer, nós vamos dar tudo certo. Pois é. O problema é que não vai. Paulo fala uma frase: já estou crucificado com Cristo. Agora já não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. É por aí. É isso que nós precisamos compreender. Nós vamos entrar nessa porta, nós vamos salvar a nossa geração. Ei, queridos, o teu primogênito está aí? Como é que está a vida do teu primogênito? Como é que está a vida dos teus filhos? Como é que está a tua geração? A perpetuidade está vindo? A bênção do Senhor está repousando sobre você? Ou está tudo lascado e você não consegue ver nada acontecendo de bom? Eu quero dizer para você, a boa notícia é que a porta está aqui. O sangue está aqui. O Cordeiro de Deus está nesse lugar. Eu quero dizer para você, há tempo de salvar a tua geração. Como que eu vou salvar a minha geração? Cumprindo os princípios bíblicos, crendo na palavra, se inteirando, pedindo perdão, porque se você não conhecer, o povo vai perecer e Deus não vai poder se lembrar dos seus filhos, porque você está ignorando. Se você ignorar, os teus filhos não serão lembrados. Aí você pode olhar e dizer assim: tá, mas meu pai eu não conheço, morreu, já foi, não fez nada por mim, me abandonou. Quem que vai me socorrer? Quem que vai fazer por mim aquilo que meu pai não fez? Vamos resolver esse problema e encerramos? Romanos capítulo 8. 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros, também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos,
para que também com ele sejamos glorificados. Olha o 18, queridos. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aleluia! Então o que vai acontecer? Você, que talvez não foi organizado nisso, você foi adotado. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, tenho uma grande família, batizado no teu Espírito. É isso aqui que ele está cantando. Por causa que quem anda no Espírito é filho. E porque você está com o Pai, você participa da herança. Agora, você que é pai e tem filhos, participa do princípio para ter a herança. Deus resolve aquele que é órfão. E diz que faz até o solitário viver em família. Mas aquele que está em família precisa compreender que a responsabilidade de remir a sua geração está na sua decisão como sacerdote de dizer: sou eu aqui. Se coloque de pé, eu quero orar por você.